Olá, pessoal! Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre cidadania italiana por matrimônio, naturalização de cidadania italiana por matrimônio. Então fica comigo até o final para você entender como que funciona. Pessoal, uma dúvida muito comum é quando um descendente me aborda, né? Ele fala, eu quero fazer meu processo de cidadania italiana, iuris sanguinis, mas eu quero já incluir a minha esposa, eu quero incluir o meu esposo. O que vocês precisam entender é que são duas coisas separadas. Um processo de cidadania por filiação, por sangue, né? Iuris sanguinis, ele é feito para que o descendente em linha reta reconheça a sua cidadania italiana e depois de ser um italiano reconhecido, ele pode passar esse direito. Não tem como você passar algo que você ainda nem tem, né? Que você não foi reconhecido. Então, o que que acontece? Tem gente que caiu, inclusive, em fraude, não sabendo essa simples diferença, tá? Teve cliente que fez um processo via judicial, pagou advogado, contrato, assinou, recibo de pagamento e tudo mais. Depois de 2 anos, nos contatou, Marta, não consigo entrar mais em contato com o advogado, dá uma olhada como tá meu processo. Não tinha processo depositado, feito, distribuído no tribunal. Porém, já deu para perceber que tinha algo errado quando esse cliente mencionou o seguinte, na verdade era uma cliente, falou assim, não, inclusive ele pediu, falou para eu incluir o meu marido, fazer tudo junto que fazia um preço melhor. Ou seja, não tem como, não existe incluir esposa, marido num processo de reconhecimento que é por filiação, que é por iuris sanguinis, tá? Então, primeira coisa, se reconhece a cidadania do descendente, do requerente, né? Uma vez sendo italiano reconhecido, e passa-se o direito para o cônjuge. É diferente reconhecimento de naturalização, que é algo que o governo concede, né? Entre aspas, uma gentileza que o governo faz para os cônjuges dos italianos. Então, ele concede a cidadania italiana, a naturalização para os cônjuges, porém é num formato diferente. Então, você vai reconhecer a tua cidadania italiana ou no consulado ou presencialmente no comune na Itália ou via judicial na Itália, não existe outra maneira, né? E depois de você ser reconhecido, você vai fazer o pedido, né, para o cônjuge. O pedido, ele é feito num lugar específico, numa plataforma, Ministério dele Interno. O link, né, quando você está morando já na Itália, você vai fazer nessa mesma plataforma o pedido e vai entregar todos os documentos originais da respectiva prefeitura onde você mora aqui na Itália. Se você encontra-se no exterior ou no Brasil, você vai usar a mesma plataforma que é todo o pedido online, vai anexar o comprovante dos documentos que são solicitados, porém, na hora de entregar os documentos originais, na hora do cônjuge ir assinar, né, fazer o juramento, esse passo, para quem está no exterior ou no Brasil, é junto ao consulado. Tá? Porém, o que eu quero dizer é que em ambos os casos, estando morando na Itália ou estando morando no Brasil ou exterior, a plataforma online que deve ser feito o pedido é a mesma. O período é 4 anos, mudou em 2018, né, com a lei Salvini lá, que eram 2 anos. Na minha época foram 2, levou o tempo que levou, foi efetivamente bateu na trave 2 anos, agora são 4 anos. A outra diferença é que no pedido você já deve anexar o certificado de conhecimento da língua italiana B1, que é intermediário para o cônjuge, que antigamente não era pedido. Então, essas são as duas principais mudanças, tá? O preenchimento são todos de dados básicos, são vários módulos, né, a serem preenchidos, que o próprio requerente pode pedir, ok? Tem que ali anexar, logicamente, a certidão de nascimento, a certidão de todo inteiro teor traduzida e apostilada, a certidão de casamento transcrita na Itália, logicamente, né, do cônjuge com o italiano reconhecido, antecedentes criminais, não pode ter antecedentes criminais, mas especificamente contra crime político, enfim, algumas coisas específicas, tá? Não é qualquer coisinha também que impossibilita da pessoa seguir com reconhecimento por naturalização, tá? Antecedentes criminais,
tem que pagar uma taxa, era aproximadamente 300 euros, é importante ver o valor dessa taxa atualizado, que é o valor, né, que eles pedem, preencher todos os formulários, ter o certificado, né, de alguma escola credenciada, para que não pode simplesmente ir em qualquer lugar falar, eu tenho o certificado da língua italiana B1, até por questão de fraude e tudo, ter o certificado de conhecimento da língua italiana B1, né, em escolas, em lugares credenciados, para que você faça o pedido de reconhecimento como naturalização. Tá? Depois, todos esses documentos que são anexados, cópias, terão que ser entregues originais quando efetivamente vocês forem, você, o cônjuge, for chamado para entregar esses documentos. Repito, seja no consulado, seja aqui presencialmente na prefeitura, para depois, inclusive, ser agendado o juramento, que tem que ser até 6 meses. Se você perder a data do juramento, é cancelado todo o processo, tá? Você tem que, logicamente, também estar casado, né? Se você dá entrada e depois, quando você vai fazer o pedido de reconhecimento por naturalização de casamento, matrimônio, você não tá mais casado, ou, enfim, a certidão atualizada consta qualquer averbação de separação, de divórcio, etc., não tem mais sentido e aí não segue o processo. Tá? Então, praticamente, essa é a linha. Mas a notícia boa aqui é que, necessariamente, o cônjuge não é que tem que estar lá preocupado, correndo de fazer o processo de reconhecimento de cidadania italiana. Para dizer bem a verdade, eu, Marta Pérez, levei mais de 6 anos, porque eu não queria, era algo pessoal meu, não queria. Uma vez que eu já estava aqui como cônjuge, de forma legal, onde você pode morar, trabalhar, estudar, enfim, com permesso de soggiorno, eu estava meio aqui revoltada com a Itália, eu falei, eu não quero a cidadania italiana agora. E efetivamente eu fui prolongando, trabalhava, inclusive era até meio que absurdo, porque eu já trabalhava com isso e não fazia questão de tirar minha cidadania, tá? Até que chega num limite que não dá, né? Até para facilitar o nosso dia a dia. Mas o que eu quero dizer é que se o processo não for feito de imediato, por algum motivo, o cônjuge, ele vai acompanhar o italiano. Então, se você reconheceu, vai reconhecer a sua cidadania italiana e pretende morar na Itália, em alguns países da União Europeia, enfim, qualquer lugar especialmente que você tenha direito, uma vez que você é italiano, você estando ali legalmente, pedindo naquele respectivo país, um permesso de soggiorno, uma autorização para você, italiano, estar, porque é permitido, então automaticamente serve para você, serve para o cônjuge, tá? Então isso não passa a ser uma preocupação, é algo que se resolve, tá? Porque os direitos automaticamente se estendem para o cônjuge. Então aqui eu quis fazer um resumo de você entender a diferença, quando pedir, onde pedir, o tempo que leva, praticamente o que precisa de documentação é a básica, certidão de nascimento, casamento, antecedentes criminais, comprovante de endereço, certidão de nascimento e casamento do italiano de forma atualizada. Eles pedem um ato integrale, ou seja, praticamente é uma cópia do livro da certidão de casamento transcrita italiana, tá? Tem consulado que tá pedindo isso, em vez de só o extrato de matrimônio transcrito. A princípio é isso, e a taxa a ser paga também para solicitar, tá bom? Então eu espero ter ajudado. Clica no link, se cadastra no canal, veja os demais vídeos. Eu sou especialista em cidadania italiana, tá? Seja para assessoria, análise e montagem de processo. Fazer o processo aqui na Itália, mais de 300 processos feitos presenciais. No momento, o nosso foco é no judicial, devido às vantagens que traz um processo via judicial, até mesmo para minimizar custos, ratear entre familiares, não ter que gastar, né, com passagem aérea e não ter que ficar aqui o mínimo do processo com residência aqui, para quem quer fazer presencial, que hoje sempre foi 6 meses, mas depois do cenário Covid ficou muito engessado os comunes e a cada vez está demorando mais, salvo aí algumas exceções, né? Mas temos casos de 8 meses, 11 meses, 10 meses, alguns 5 meses. Então, assim, no momento, devido à dificuldade, eu não estou atendendo no presencial para não colocar em risco os clientes, pelo menos na província a qual eu me encontro. E o foco, devido às vantagens, está sendo efetivamente no judicial, tá bom? E quem quer trabalhar com cidadania italiana, prestar serviço nesse segmento que é tão sério, né, que cresce de forma exponencial, que efetivamente
tem grande demanda, porque são mais de 30 milhões de brasileiros descendentes de italiano. Também eu ofereço o TCI Assessoria, que é o Treinamento de Cidadania Italiana. Tudo isso, os links estão na descrição do vídeo. Clica, fala comigo, eu estou à disposição e um forte abraço para você.